Fala pessoal, indo direto ao ponto, Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, voltada para quem vai fazer concurso público, quem vai fazer prova da OAB, quem atua esporadicamente na área, tá? Essas dicas esses apontamentos são bem relevantes para todo esse público, inclusive para o público em geral, que possa, ter um alcance da Lei Maria da Penha. Pessoal, indo direto ao ponto, que é o âmbito de aplicação da Lei Maria da Penha. Mulheres em violência doméstica. Pessoal, estão abarcados aí também os transgêneros, os que se auto-identificam como do gênero feminino, mulheres em relação homoafetiva também, que se auto-identificam como o gênero feminino. Isso já está decidido, o STJ já decidiu sobre isso. Então, travestis, homossexuais, duas mulheres que se relacionam e uma se identifica lá do gênero feminino, estão abarcadas também pela Lei Maria da Penha. Decisão já ultrapassada, vamos dizer assim, e efetiva quanto a isso. Esse é o primeiro ponto, tá? Pessoal, outra dica importante, tá? Ainda no âmbito de aplicação da Lei Maria da Penha. Pessoal, precisa morar sobre o mesmo teto para ser configurado violência doméstica contra a mulher? Pessoal, não necessariamente. Tem o artigo 5º, inciso 3º, que em qualquer relação íntima de afeto, tá? Qualquer relação íntima de afeto é o namorado. O namorado aí que comete violência contra a mulher está cometendo violência doméstica, vamos dizer assim. Exceção lá. Precisa ser marido e mulher morar sobre o mesmo teto? Essa é a única exceção que temos, que é a relação de afeto. De forma geral, sim, que é o inciso 1º, que fala no âmbito da unidade doméstica compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar. Então, se deu ali a violência no âmbito da mesma casa, da mesma unidade doméstica, se aplica a Lei Maria da Penha, ainda que não tenha parentesco, tá? Grau de parentesco. Esses são pontos bem importantes. Outra situação, pessoal, que é a situação do namorado. Relação íntima de afeto. Esse termo, esse núcleo aí é bem interessante para abarcar também situações de namoro, que as pessoas não convivem sobre o mesmo teto, tá? Esse é um ponto bem importante. Partindo agora para os pontos de violência. O que configura uma violência doméstica propriamente, A primeira das violências é aquela violência física, Aquela violência física, aquela agressão, que gera uma lesão, A integridade física, essa daí é bem tranquilo de entender, pessoal? Houve violência física, naqueles requisitos que eu coloquei para vocês, tem a violência doméstica. Pessoal, e tem uma série de outros tipos de violência que é bem interessante da lei e é muito importante. Muitas das vezes as mulheres que a gente atende, tem um projeto também que eu estou inserido também, que é de acolhimento de violência doméstica, muitas das vezes as mulheres não entendem que aquilo é uma violência também. Ou seja, aquela violência psicológica, diminuição da autoestima, insultos, perseguição, vigilância constante, violência moral, calúnia, difamação, injúria, violência patrimonial, que é bem interessante no artigo 6º, inciso 4, violência patrimonial entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores de direitos e recursos econômicos, incluindo destinados a satisfazer suas necessidades. Então, aquele agressor que destrói objetos, estraga, joga fora maquiagens, eu já vi isso, pessoal? Eu estou falando isso porque não é... As coisas estão na lei porque essas coisas acontecem. Rasgar fotos, Então, a retenção de pertences, para fazer a pessoa retornar ao ambiente familiar para tentar buscar suas coisas. Então, isso é compreendido como violência doméstica, essa violência patrimonial. Mas tem muito a violência psicológica, aquela coisa de perseguir, controlar suas ações, vigiar. Então, são tipos de violência doméstica no âmbito da Maria da Penha. Se atentem a esse tipo de violência também. Falando outro detalhe bem importante, pessoal, súmula 542 do STJ. Ação relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública e incondicionada. Ação penal relativa ao crime de lesão corporal. Pessoal, crime de lesão corporal em violência doméstica contra a mulher. Ação é pública incondicionada, tá? Incondicionada. O que quer dizer isso? Isso eu já estou voltando lá para o público em geral, que não tem formação jurídica, que eu possa explicar de forma clara e objetiva. O que acontece? A mulher vai lá, se dirige até uma delegacia e faz um registro, um boletim de ocorrência, dizendo que foi
é agredida fisicamente, sua integridade física, aí vai lá, faz o exame de corpo e delito e posteriormente aquilo vira um processo no âmbito da Maria da Penha. Muitas das vezes essa mulher, essa vítima que faz esse BO, esse registro, muitas vezes essa mulher ia lá e tentando retirar a queixa, porque voltou com o marido. Aí tem aquela série de situações, aquela dependência financeira, psicológica, que muitas mulheres sofrem e acabam tentando retirar a queixa, vamos dizer assim, tentando retirar a representação. Isso com a súmula 542 acabou. Tendo violência doméstica, lesão corporal, seja a lesão corporal leve, culposa, qualquer outra questão, houve lesão corporal, essa violência, essa ação será pública e incondicionada. Ou seja, o que quer dizer isso na prática? Que a mulher não consegue ir lá e retirar a queixa. Não consegue ir lá, porque vai ter o Ministério Público movendo uma ação que é pública, porque é o Estado que está promovendo por meio do promotor de justiça, por meio do Ministério Público, e quem vai entender se deve arquivar ou não é o Ministério Público, ou seja, a pessoa do procurador, do promotor de justiça vai entender ali se a ação deve prosperar ou não, independente do consentimento da vítima. Isso é bem importante. A súmula 542 trouxe essa inovação bem relevante nas questões de violência doméstica. Outro ponto bem interessante, pessoal, bem interessante, é o artigo 41. Os crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099, de 95. O que quer dizer isso? Que a Lei Maria da Penha não pode ter o rito no juizado especial criminal. A Lei 9.099 é dos juizados especiais, né, tanto civis quanto criminal. E não pode ter o rito pelo juizado especial. Ou seja, o que acontece de fato? Que não tem aqueles benefícios, que é a suspensão condicional do processo e a situação da transação penal. Ou seja, mesmo que haja uma pena menor do que a prevista ali e seja contemplado dentro daqueles requisitos que eu até falei ontem, não pode ocorrer esse tipo de... Tem que, vamos dizer assim, cumprir a pena de fato, tá? Mesmo que a pena seja 2 meses ou 3 meses, a pena deverá ser aplicada e deverá ser cumprida a lei, pena restritiva de direitos ou restritiva de liberdades, tá, pessoal? Esse é um ponto bem importante. Não cabe juizado especial criminal nos crimes de violência doméstica contra a mulher, tá? Pessoal, deixei para o final essa dica de ouro para vocês aí que vai fazer concurso público, OAB, e até para quem atua diariamente, que pode se confundir com esses detalhes, tá, pessoal? A questão é, súmula 542 do STJ, até abrir a súmula aqui, ação penal relativa a crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública e incondicionada. Se atentem a isso, que muitos dos profissionais e muito do pessoal que está saindo da faculdade tem a ideia que crimes de violência doméstica contra a mulher, ou seja, no âmbito da Maria da Penha, é sempre ação pública incondicionada. Se atentem que a súmula 542 fala a respeito de lesão corporal, tá? Lesão corporal. Ou seja, o crime de ameaça não é ação pública incondicionada, tá? Pelo contrário, é ação condicionada, ação pública condicionada à representação. O crime de ameaça não gira em torno da súmula. Ou seja, se a mulher quiser ir lá retirar a queixa de ameaça, ela vai conseguir, tá? Não é pública incondicionada, é condicionada à representação. Mas qual é o detalhe, a chave do detalhe aí? Que para desistir dessa queixa, dessa ameaça, deverá ser na presença do Ministério Público, ou seja, em juízo. Vai ter que ter uma audiência e a mulher, verbalmente ou expressamente, desistir daquela ação penal. É só para caso de lesão corporal que os crimes de Maria da Penha, dos crimes envolvendo violência contra a mulher, é de ação pública incondicionada. Ou seja, o que é ação pública incondicionada aí para o público em geral? Que não adianta, não tem como a mulher decidir sobre a desistência ou não da ação. Ou seja, precisa o Ministério Público, que tem o domínio sobre isso, na pessoa do promotor de justiça, que vai dar continuidade ou não à ação penal, tá, pessoal? Basicamente é isso, não depende. A mulher não consegue ir lá e retirar a queixa, como muito se fazia, tá? Mas isso só para questão de lesão corporal. Nas situações de ameaça, né, que acontece muito, a mulher vai lá e registra um BO, essa situação não se configura, tá? Ela consegue, no caso, desistir da ação penal, mas tem que ser em juízo, tá, pessoal? É um ponto bem importante. Pessoal, então um ponto bem relevante, bem direto agora ao ponto. Como é que se dá tudo isso? Existe a lei, a mulher vai lá e como é que se dá isso
no âmbito administrativo, lá na autoridade policial e vamos dizer assim, na parte judicial. A mulher vai lá, registra um boletim de ocorrência e informa aqueles tipos de violência, seja patrimonial, seja psicológica, seja uma ameaça. Registrou na delegacia da mulher ou qualquer delegacia, é remetido esse BO diretamente para o juiz e o juiz já despacha e manda o oficial de justiça até o agressor. Chegando lá, o oficial de justiça diz assim: olha, tu não pode te aproximar, no despacho já vai ter uma data de audiência, a audiência de acolhimento que chama, e diz: olha, tu não pode te aproximar da fulaninha, da vítima, essa que tu ameaçou, 200 metros, tá? Ele é cientificado disso. Caso ele tente qualquer contato, isso é bem interessante, por Facebook, internet, telefone, tente ligar, já é considerado descumprimento das medidas protetivas de urgência. E o que acontece na prática? Esse agressor vai preso. E é bem rápido para isso acontecer. Apesar, pessoal, de dizer que é rápido, né, 48 horas para sair uma decisão judicial, é muito tempo para quem espera, para quem tem já foi ameaçada de morte, por exemplo. Acontece diretamente aí, a gente presencia mulheres sendo ameaçadas de morte, leva 48 horas. Então, pode parecer rápido, mas demora muito. 48 horas é um tempo muito grande para quem está sendo ameaçado de morte, por exemplo, ou tendo a sua integridade física abalada, tá, pessoal? Então, na prática é isso. Vai lá, faz um BO, registrou, vai para o fórum, em 48 horas sai um oficial de justiça, em regime de plantão mesmo, informa o agressor que ele não pode se aproximar da vítima. Caso ele descumpra, vai preso, tá? Passando isso, já é marcada uma audiência de acolhimento. Nessa audiência de acolhimento, o juiz vai, na presença do Ministério Público, vai observar certas condutas ali para ver se mantém ou não mantém a medida restritiva de urgência. Em alguns casos ele mantém, em outros casos não mantém. Muitos casos que eu já presenciei é quando a mulher, apesar de ter feito BO, ter feito tudo, a vítima entra em contato com o agressor, tá? E aí muitas vezes ele mostra a audiência: olha, excelência, tá aqui, ó. Ela tentou, me mandando mensagem, querendo conversar comigo, e o juiz praticamente tira ali a medida protetiva de urgência e volta tudo como era antes. Esse agressor está livre para procurar a vítima ou qualquer outra coisa para se reconciliar. Então, pessoal, na prática é isso que acontece, tá? Obrigado por tudo aí, obrigado pelas dicas e até amanhã, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.